Oi, pessoal. Prontos para a aula de hoje? Bem, não esqueça só, como sempre falei para vocês, antes de começar a aula, antes de vocês começarem a ver, peguem o livro, deixem o livro perto de você, em cima da mesa, sua caneta, seu caderno, seu lápis, para todas as anotações, inclusive para alguns exemplos que eu vou dar, mas eu vou explicar para vocês como vocês vão copiar, tá? Hoje a aula será sobre divisão com resto. Olhem lá, procurem na página. Será hoje a aula, as páginas 65 e 66. Só avisar uma coisinha para vocês, já até adiantando. Se às vezes você se perder, gente, como isso daqui está sendo gravado, dá um pause. Dá um pause e anote. Até os exemplos que eu vou mostrar para vocês, dá um pause e anote. E aí, continua o vídeo, tá? Eu sugiro até que vocês, antes de começar, continuar o vídeo total, de assistir todo o vídeo, toda a aula, dá uma lida nessa página. Pelo menos na página 65 até o comecinho da 66, porque depois vem os exercícios, tá? Como é que vai ser essa aula de hoje? Bem, nós teremos 2 vídeos. O vídeo hoje será diferente, não será aquele que eu apareci, que eu já tinha gravado. Vocês vão ver só a minha mão, tá? Mas explicando os exemplos. Vocês vão ouvir o áudio, mas não vão me ver, tá bom? Será assim, divisão com resto com contas, tá? Só que as tarefas, vocês vão ver que às vezes não é uma conta, mas assim, ele dizendo os elementos da divisão. Como a gente já fez isso na divisão exata, nós aprendemos, eu até mostrei na última aula, tá? Que os elementos, tá? Quem são os elementos? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Só que na divisão exata o resto dava 0, tá? Então nós vamos ter isso, tá? Essa parte. Vocês vão ver um vídeo. Depois eu vou parar o vídeo e aí eu vou voltar mostrando um outro exemplo, explicando direitinho o que eu expliquei naquela hora, tá? E aí eu vou dar um outro vídeo. Esse outro vídeo também de divisão com resto, mas serão problemas, tá? Que a gente tem que ler o problema que também tem no livro de vocês. Um deles é o que vai estar no livro, que eu vou fazer com vocês, tá? Os outros 2 exemplos eu vou colocar aqui para vocês poderem pegar. Apesar que o próprio vídeo, tá? Por isso que eu falei para vocês da pausa, o vídeo tem o enunciado do problema sobre divisão com o resto, tá? Vocês vão dar pausa, copia, continua vendo o vídeo. Ah, fez tudo? Copia, dá pausa, copia ele e vamos adiante, tá? E aí, no final, eu vou voltar orientando quais são as tarefas que vocês vão fazer disso, tá? Para numa próxima aula online, a gente poder verificar as dúvidas, aquelas dúvidas que realmente ficaram, mas eu confio em vocês de correr atrás, mas espera aí, e prestar bastante atenção na aula. E resolver alguns exercícios. Tá, gente? Mas nunca deixe de fazer as coisas tudo com calma nesse período. Não adianta você ficar aí na frente do seu computador, na frente do seu celular, vendo esta aula, mas está com a televisão ligada, está com fone de ouvido ouvindo uma música, está preocupado com isso, com aquilo. Não, é um momento de estudo. Então, você tem que parar como em sala de aula. Vocês sabem como é comigo, né? Vamos lá, vamos pegar, vamos aprender. Ok, pessoal? Então, uma pausa agora, porque vocês vão assistir o primeiro vídeo, e aí eu volto falando sobre o que vocês viram, e inclusive dando um novo exemplo, ok? Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Vamos à nossa aula de hoje, seria divisão com resto, quando a divisão não é exata, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma conta simples e como descobrir um termo quando está faltando este termo, ou seja, o dividendo, o divisor, o quociente, o resto ele vai sempre te dar, porque já que é uma divisão com resto, tá? Então, olha o seguinte, vou mostrar uma conta simples primeiro para você. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 17 dividido por 3. 17 dividido por 3 é 5. 5 vezes, sempre que a gente coloca 5 vezes 3, 15. Então, 15 e o resto é 2, certo? Uma conta simples que nós temos um resto, 2.
Agora, vamos verificar se faltasse algum desses termos. Como é que eu acharia ele, tá? Ou dividendo, ou divisor, ou quociente, tá? Suponhamos para o nosso primeiro exemplo, nessa mesma conta aqui. Suponhamos que ele me deu o divisor e me deu o quociente. Não me deu o resto e não me deu o dividendo. Só que ele me deu uma informação nesse exercício. Ele quer saber qual é o dividendo, cujo divisor é 3, o quociente é 5, e o resto, a informação que ele me deu do resto, que o resto era o maior possível, era o maior número possível que podia ser dele. Tá? O maior resto possível de uma divisão não exata será quem? Um número abaixo do divisor. Se aqui é 3, então é 2. Certo? Porque se fosse 3 ou acima de 3, daria para continuar essa divisão, porque eu não estou trabalhando ainda com número decimal, tá? Com divisão para dar número decimal. Então, eu já sei que é 2. Como é que eu faço para descobrir o dividendo? Eu faço a operação inversa. Eu vou fazer 5 vezes 3, 5 vezes 3, que dá 15, e vou somar com o resto que eu tinha aqui, 2. Eu encontro 17, que é nosso dividendo, certo? Vou só agora subir um pouquinho a folha para mostrar e se faltasse outro, tá? Agora, suponhamos que ele me deu o dividendo, 17. Me deu o resto, 2. E me deu o divisor, 3. E ele quer saber quem é o quociente, certo? Que número multiplicado por 3 somando com 2 me dá 17, tá? Lembrando, ó, que número multiplicado por 3 somado com 2 dá 17. Então, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou fazer o quê? 17 menos 2, porque eu falei que era somado com 2, então estou tirando 2, que dá quanto? 15. E eu não tinha dito que número multiplicado por 3, então eu vou fazer a operação inversa, dividindo por 3, que me dá 5. Pronto. Esse era o nosso quociente, que era o nosso quociente que a gente tinha aqui em cima na conta inicial. Ok, pessoal? Agora eu vou dar mais um exemplo, só vou dar um stop para podermos subir a folhinha. Oi, continuando, pessoal. Eu já tinha, no primeiro exemplo, mostrei faltando dividendo, mas ele deu a informação de quanto era o resto, que era o maior possível. Eu fiz esse, que faltava para mim o meu quociente, e eu encontrei 5, né? E agora ele quer saber quem é o divisor. Ele fala aqui, número dividido por quem? Por quem esse 17 é dividido por quem? Que me dá o quociente 5, que me dá resto 2. Vou fazer a mesma coisa, a operação inversa. Eu não sabia que era isso vezes alguma coisa, mais 2 dá 17. Então, eu vou fazer agora ao contrário. Eu vou fazer 17 menos 2, que me dá 15, certo? E vou dividir por 5. Dividindo por 5. Eu acho o 3, que era o meu quociente. Ou, desculpa, que era o meu divisor no início da conta que eu dei para vocês. Logo no começo, eu vou colocar aqui, eu tinha colocado 17 dividido por 3 igual a 5. Então, dá 5 vezes 3, 15, para 17, 2. Ok, pessoal? Então, essa foi a divisão de uma conta não exata. Vamos para a próxima aula, que serão problemas. Então, voltando agora, né? Vocês acabaram de ver uma divisão simples, tá? A gente faz um exemplo simples, que fica mais claro da gente olhar, mas o processo para qualquer outro número é a mesma coisa, tá? Então, por isso que a gente mostra o simples, mas se os números forem maiores, não altera nada. O processo de resolução do exercício é da mesma forma. Vocês viram que eu coloquei o exercício, aquele 17 dividido por 3, que dava 5, e sobrava o resto 2. E aí eu dei alguns exemplos quando faltava ou dividendo, ou faltava o quociente, ou faltava o divisor. Eu tenho certeza assim, que a gente ficou, acho que alguns ficaram com mais dúvida no primeiro, porque ele só dá 2 informações.
Eu não sei em qual lado, gente, eu coloquei os elementos. Eu coloquei os elementos, onde fica o dividendo, o divisor, onde fica o quociente, o resto. Eu coloquei uma figura aqui num dos dois lados, pelo menos eu tentei colar. Me desculpa se eu não consegui colar, tá, gente? Então, eu vou dar um outro exemplo agora, gente, mostrando assim, sem ser aquele vídeo lá, tá? Então, ele diz, eu vou dar uma olhada, tá? Vocês me desculpem que eu tento evitar o máximo de tirar o olho de vocês, mas é que eu preciso estar com os meus materiais aqui na frente para poder falar certinho, não falar coisa errada. Então, eu vou dar um exemplo assim, tá? Num dos que a gente fez, tá? Que eu mostrei agora há pouco e que tem na tarefa de casa que vocês vão fazer. Então, ele diz o seguinte: em uma divisão, o quociente é 15. O divisor é 12. E o resto é o maior possível. Pergunta: quem é o dividendo? Primeiro, vamos lembrar dos elementos que eu falei para vocês. Aonde fica o dividendo, aonde fica o divisor, aonde fica o quociente e aonde fica o resto. Então, olha, tem uma folha aqui, tá branca. Nós vamos montar junto e vocês vão estar fazendo a conta junto, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, vamos montar aquela tabelinha para a gente não se perder. Ó, vocês conseguem ver? Então, ela está em branco, tá? Então, agora eu vou jogar as informações que ele me deu no problema. Ele me disse que o quociente é 15. Aonde eu vou colocar o 15 no quociente? Vai, todo mundo. Eu vou colocar o meu, vocês vão colocar o seu, tá? O de cada um vocês coloquem. Pronto, eu coloquei já o meu quociente. Já vamos mostrar para a gente ver quem realmente entendeu aonde coloca cada elemento da divisão. E ele disse que o divisor é 12. Bem, vamos colocar o divisor. Todo mundo já conseguiu? Vamos lá? Um tempinho só. Pronto. Tá? Por enquanto é simples, nós estamos montando uma coisa só. Então, verifique se de vocês ficou isso. Tá? Divisor e o quociente. Agora, ele deu uma outra informação. Ele falou que o resto era o maior possível. Aonde fica o resto? Aqui ou aqui? Aqui, né, gente, o resto. E qual que é o maior possível? Se você prestou atenção no vídeo anterior, o maior resto possível é sempre um número a menos que o divisor. Porque se for igual ao divisor, dá para continuar a divisão. E se for maior, também dá para continuar a divisão. Só não dá mais para continuar a divisão, que é menor. Porque aí você vai precisar colocar vírgula e acrescentar zero. E nós não vamos mexer com contas com vírgulas por enquanto. Tá? Então, o maior número qual que é? Vamos lá, todo mundo colocando? Colocaram? 11. Eu coloquei um risco aqui porque é justamente, aqui é quem? O dividendo. E como é que nós vamos fazer para encontrar esse dividendo? Vamos lá? Todo mundo fazendo, eu vou fazer o meu aqui, tá? Rapidinho aí. Vamos montar a continha. Montaram? Eu não fiz a conta, eu só montei ainda, tá? Bem, se você montou certo, ficou assim. 15 vezes 12 mais 11. Tá? O quociente vezes o divisor, mais o resto. Nós vamos achar o dividendo. Então, vamos lá, todo mundo fazendo essa conta. Fizeram já? Acredito que não, tá? Não tem problema, mas aí depois você faz com calma. O importante é você entender como é que se faz as contas e depois no seu tempo você faça a conta. Lembrando que eu falo para vocês, sempre um consegue mais rápido que o outro, cada um está no seu tempo, tá? Mas quem conseguiu fazer, ficou assim, né? 15 vezes 12 deu 180, somando com 11, 191. Então, 191 é o nosso dividendo. Ok, pessoal? Então é o seguinte, eu vou dar um outro stop novamente e vocês vão ver agora
problemas, tá? Problemas sobre esse exercício que foi dado. E aí a gente volta novamente, eu falo um pouco sobre esses problemas e vou orientar para vocês depois a tarefa de casa, ok? Então, 1 minuto a gente volta. 1 minuto não, né, gente? Porque o vídeo eu acho que deve ter uns 7 minutos, 8 minutos. E aí depois a gente volta. Estamos agora com problemas quando a divisão não é exata, tá? O primeiro problema diz o seguinte. O professor de educação física vai organizar um torneio de vôlei masculino com os alunos do 6º ano. Se cada equipe de vôlei tem 6 jogadores, quantas equipes, no máximo, poderão ser formadas com os 32 meninos? Bem, então nós temos o quê? Nós temos 32 meninos, e precisamos formar equipes de vôlei. E sabemos que cada equipe de vôlei são 6 jogadores. Quantas equipes eu vou conseguir formar? Bem, eu vou dividir 32 por 6. Isso vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Sobrando 2. A divisão não dá para continuar, tá, gente? Eu não vou continuar porque eu não vou fazer contas com vírgula, porque eu não posso fazer equipes quebradas, tá? Como a equipe são 6 jogadores, vai ser sempre até a parte inteira. Então, eu consigo formar apenas 6 equipes completas. Conclusão, 2 jogadores não conseguirão estar numa da equipe, tá? Vamos agora ao segundo problema. Estamos aqui de volta com o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, segundo problema, né? Uma indústria produziu 183 peças e quer colocá-las em 12 caixas, de modo que todas as caixas tenham o mesmo número de peças. Perguntas: quantas peças serão colocadas em cada caixa? E segunda pergunta: sobrarão peças? Então, vamos fazer o seguinte. Inclusive, deixa eu avisar vocês que esses probleminhas eu vou colocar aqui na descrição, tá? Para vocês poderem acompanhar com a explicação do vídeo. Então, nós temos o quê? 183 peças. Vou colocar em caixas e eu quero que cada caixa... Vou colocar em 12 caixas e eu quero que cada caixa tenha a mesma quantidade de peças. Então, vou colocar isso em 12 caixas e eu quero que cada caixa tenha a mesma quantidade de peças. Então, eu vou pegar e fazer o quê? 183 dividido por 12. Vou pegar esses dois primeiros, dá 1. 1 vezes 12, 12. 18 menos 12, 6. Abaixo o 3. E vou fazer o quê? 5. 5 vezes 12, 60. 63 menos 60, 3. Ok? Então, quantas peças eu irei colocar em cada caixa? Eu vou colocar 15 peças em cada caixa. E ele perguntou também, vai sobrar peças? Sobrarão 3 peças. Ok, pessoal? Vamos ao terceiro problema e presta atenção nesse próximo terceiro problema, que tem uma pegadinha para você prestar atenção. Estamos agora com o nosso terceiro exemplo, terceiro problema. Ele diz o seguinte, um colégio levará 195 alunos ao teatro. Para isso, contratou uma empresa de ônibus para o transporte. Pergunta, sabendo que em cada ônibus tem 40 lugares, quantos ônibus serão necessários? Então, nós temos o quê? 195 alunos, certo? E vamos contratar os ônibus e cada ônibus só tem 40 lugares. Eu preciso saber quantos ônibus eu vou precisar contratar. Então, eu vou fazer a divisão. 195 dividido por 40, certo? Aqui vai dar 4. 4 vezes 40, 160, certo? 195 menos 160 dá 35 de resto, que não dá para continuar dividindo. Mas preste atenção na pergunta. A pergunta diz o seguinte, eu tenho 195 alunos
e eu preciso levar eles para o teatro. Quantos ônibus eu vou precisar contratar? Eu vou precisar contratar 5 ônibus. Por que isso? Bem, 4 ônibus, tá? 4 ônibus vão completos, com todos os lugares ocupados. Mas eu preciso contratar um outro ônibus para levar esse restante de alunos que também vai para o teatro. Então, ao total, eu preciso de 5 ônibus. A única coisa é que este ônibus vai mais vazio. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de problemas de divisão não exata. Ok? Até a próxima. E aí? Prestaram bastante atenção nos problemas? Fizeram o que eu pedi para vocês? Se não fez, tá? Eu sugiro que antes da gente continuar, vocês voltem e façam aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente começar o problema, a explicação, vocês viram que eu deixei o enunciado do problema, dá um pause, veja, copia o enunciado, tá? Solta de novo, vê toda a explicação, pausa, copia ele, porque eles são os exemplos, tá? A mesma coisa com o próximo, Eu já vou orientar vocês que apenas o primeiro vocês não precisam, tá? Porque o primeiro está na página de vocês, na página 65 do livro, tá? Só o segundo e o terceiro exemplo é que eu peguei diferente, tá? Então, se vocês fizeram isso, vamos explicar agora o que cada exercício pediu, tá? O primeiro exercício, ele estava dizendo, né? Que o professor de educação física queria organizar um torneio de vôlei masculino com os alunos do 6º ano. Ele já disse quantos jogadores tinha uma equipe de vôlei, que ele falou que era 6 jogadores. Se caso não tivesse, você pesquisaria quantos jogadores tem uma equipe de vôlei. E ele queria saber quantas equipes, no máximo, ele conseguiria fazer com esses 32 meninos. Até então, ele não disse se daria para fazer exato ou se ia sobrar alguma coisa. E vocês viram que sobrou, né? Que a gente pegou o quê? A gente pegou os 32 meninos que tinha e nós dividimos por 6. Por que nós dividimos por 6? Porque cada equipe de vôlei tem 6 jogadores. E qual foi o resultado que a gente achou? Nós achamos o quociente, né? O resultado nós já achamos 5. E sobraram 2. Significava o quê? Que o professor, no máximo, conseguiu fazer 5 equipes. 2 alunos sobraram, tá? Se eles vão fazer com outros, eu não sei. Mas, assim, o exercício não está pedindo isso, tá? Ele também quer saber quantas, no máximo, ele conseguiu formar. Ele conseguiu formar 5 equipes. E sobraram 2 alunos. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei. Vocês viram que o segundo exemplo, deixa eu dar uma lida mais ou menos, que está aqui na minha frente, tá? No computador, tá? Ele diz assim que tinha uma indústria que produziu 183 peças e ele quer colocá-las em 12 caixas. Ele tem 183 peças e quer colocar em 12 caixas. Ele quer saber quantas peças ele pode colocar em cada caixa. Então, o que vocês viram que a gente fez? A gente pegou os 183, dividiu por 12, tá? E sobrou 15. O enunciado também já tinha dito se ia sobrar alguma ou não, né? E realmente sobrou. Sobraram 3 peças. Quer dizer que eu consegui colocar 15 peças em cada caixa das 12 que eu tinha. Mais 3 peças sobraram. Ok? E o último exemplo, né? Que ele dizia que um colégio ia levar 195 alunos para o teatro, né? E ele contratou alguns ônibus, tá? E sabia que a capacidade de cada ônibus era 40 lugares. E ele queria saber quantos ônibus eu preciso contratar, tá? Fiquem atentos aí. Você viu que eu falei para vocês, acho que eu tinha dito que esse tinha uma pegadinha, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi os 195 alunos, dividi por 40. Por que eu dividi por 40? Porque cada ônibus só cabe em 40 pessoas, tá? Vocês viram que eu achei 4, tá? Eu achei o quociente 4. E eu achei resto 35. Não dava mais para continuar a divisão, porque 35 é menor que 40. Só que quantos ônibus vocês viram que o colégio teve que contratar? Ele teve que contratar 5. Professor, mas o quociente deu 4. Sim, o 4 foi os 4 inteiro. Mas sobraram ainda 35. Tem 35 alunos que estavam no resto. Eles também vão para o teatro. A única coisa é que esse ônibus vai um pouco mais vazio.
mas a empresa, o colégio, precisou contratar 5 ônibus. Ok, pessoal? Então agora eu vou voltar, eu vou dar uma pausa rapidinho e vou voltar orientando para vocês as tarefas que serão feitas em casa, ok? 1 minuto. Pronto, vamos ao final da aula orientando as tarefas de casa. Sabendo que a gente vai continuar com o mesmo padrão, tá, gente? Copiar o enunciado, fazer todas as contas, colocar a resposta. Eu só vou pedir para vocês, tá, gente? Eu observei pelos trabalhos, tá? Eu não exijo uma letra bonita, mas uma letra legível. Então, faça com calma, não precisa ter pressa de escrever de qualquer jeito. Faça com calma, faça uma letra grande, deixe um espaço suficiente para fazer as contas. Não adianta querer copiar tudo para depois resolver, porque às vezes você copia tudo e deixa uma quantidade de linha que não dá, tá? Então, faça com calma nesse momento, tá? Então, quais são os exercícios que nós vamos fazer de tarefa de casa? Lembrando que, por enquanto, está sendo tudo do livro. A partir do momento que eu der alguma coisa a mais, eu vou dar um arquivo e vou avisar vocês, tá? Então, será o exercício da página 66. Todos? Não. Quais exercícios nós vamos fazer da página 66? Copiando o enunciado, tudo, hein, gente? Não esquece, coloca lá, exercícios de página 66. E o número dos exercícios que eu vou orientar vocês agora. Serão os exercícios 22... O 22 é parecido com um dos problemas, é um professor que vai ter uma quantidade de alunos, ele vai formar equipes de vôlei, ele quer saber quantas equipes vão dar e se sobra algum aluno ou não, tá? O exercício 25 é a mesma coisa, tá, gente? Quem estiver junto acompanhando, por isso que eu estou falando, às vezes até enrola um pouquinho para você pegar e abrir a página e entender o que eu estou falando, tá? Qual é o exercício? Página 66. O exercício 25, que fala assim, que uma indústria fabricou um X número de palitos diários e vai colocar em caixinhas desse tamanho, tá? E ele diz assim, olha, uma indústria de fósforo produz caixas com 40 palitos, tem 40 palitos aqui dentro, e ela produziu um monte de palitos de dente, palito de fósforo. E ela vai colocar toda aquela produção em caixinhas que só cabe 40. Quantas caixinhas dessa vão ser necessárias? Tanto é que esse exercício tem 3 itens, tá? Então, o primeiro item, ele fala isso. Depois, um item, ele fala assim, se sobrou ou não, dessa quantidade que ele fez diária. E o item C, se vocês olharem, ele fala assim, tá, e se tiver 3 dias produzindo palitos? Quantas caixinhas vão ser necessárias dessa? Quantas vão ser feitas? E vai sobrar palitos? Ok? Leia com calma. A indústria produz um monte de palitos diariamente, tá? Vai colocar em caixinhas que só cabe 40. Só para vocês imaginar, olha, o enunciado diz que a produção diária, o que lembra a palavra diária, gente? Vamos lembrar? Ela produz 64.267 palitos. Cabe tudo aqui nessa caixinha que só cabe 40? Não, né? Então, quantas caixinhas eu vou precisar? Que conta eu vou fazer, gente, desses 2 números que ele deu? Tá? Tem o item B, que ele fala, no item B é relacionado ao A, porque ele pergunta, sobraram palitos? Quantos sobraram? Se sobrou, quantos foram? E a terceira, o item C, ele só fala assim, foram 3 dias. E em 3 dias, se a fábrica tiver 3 dias produzindo palitos de dente, já sei qual é a produção diária. E em 3 dias? Quantos palitos vão ter em 3 dias? E quantas caixinhas eu vou precisar? Nesse item C tem 2 perguntas, porque no item C ele pergunta quantas caixinhas são preenchidas, tá? E quantos palitos sobraram? Se sobrou, vocês verificam, tá, gente? O exercício 26, nós vamos fazer só o item A, que é um dos exemplos que eu dei agora, tá? E o exercício 27, ele diz para você, ele dá umas afirmações, e ele diz para você indicar se é certo ou se está errado o que ele disse.
eu vou dar uma dica para vocês. Em cada um, por exemplo, ele fala no item A, ele fala assim, o quociente pode ser menor que o divisor. Ele está dizendo, ó, o quociente, esse que está aqui embaixo, ele pode ser menor que esse. Dá um exemplo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu fizer 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. O quociente pode ser menor que o divisor, tá? Então, está certo isso. Essa afirmação que ele disse está certa. Então, eu sugiro que você não simplesmente só coloque certo ou errado. Dê um exemplo simples, com números pequenos. Não vai colocar um número enorme. Números pequenos. Dê um exemplo simples e mostre se é certo ou se é errado. Ok, pessoal? Então, para casa, ficou as tarefas da página 66, exercício 22, 25, que é o ABC, o 26, só o A, e o exercício 27, tá? Se for necessário, pessoal, só para finalizar, reveja os vídeos que eu falo de todas as explicações que eu dei exercício, e aí depois resolve o exercício, ok? E se anotaram tudo bonitinho, prestaram bastante atenção em tudo, vocês conseguem fazer numa boa, ok? Então, queridos alunos, até a próxima aula.